Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta e última teleaula da disciplina de probabilidade estatística. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de probabilidade e estatística no Excel. Então, eu sou a professora Mariana Ribeiro, que estou trabalhando com você no decorrer dessa disciplina. E hoje, nessa última aula, lembrando que nós estamos falando de aula de número 4, nós estamos falando do teu livro didático na unidade de ensino de número 4, onde você pode também olhar, aprofundar ainda mais os conteúdos que nós vamos ver aqui hoje. Mas a aula de hoje ela tem uma característica bem importante e particular. Por quê? Ela vai resgatar os conteúdos que nós já vimos anteriormente, todas as ferramentas que nós passamos aí dentro da nossa disciplina e hoje como essas ferramentas podem ser aplicadas no nosso software do Excel. E nós vamos utilizar o software para resolver aí algumas situações, problemas, e a gente vai entender que esse software vem para nos auxiliar aí nesse tipo de resolução. Então, uma característica que eu gosto sempre de comentar é que desde o cálculo de média, mediana, desvio padrão, os coeficientes de determinação, quando a gente está trabalhando regressão linear, se eu quero construção de gráfico, todas essas ferramentas estatísticas podem ser calculadas dentro do Excel e o nosso tempo pode ser otimizado. Por quê? O Excel facilita muito a organização de dados, desde a parte de construção de tabelas, que quando a gente quer identificar se aqueles dados têm correlação ou não, a gente pode utilizar o Excel para fazer a interpretação desses dados. Então hoje vai ser uma aula bem prática, onde eu vou construir muito com você dentro do Excel, para que a gente possa resolver aí as nossas situações. De início eu tenho duas imagens para que a gente possa entender um pouco mais o nosso contexto. Aqui nessa primeira imagem, nós temos algumas pessoas organizando, analisando alguns dados a partir de um computador, ou seja, de uma tabela, digital. Aqui também temos uma tabela dentro de um computador, onde a gente pode trabalhar com esses softwares para que a gente possa fazer análise desses dados. Eu sempre comento com os meus alunos o seguinte: tem muita gente ainda que é habituado ao papel, gosta de fazer cálculo, de organizar os dados no papel, mas nós precisamos começar a adaptar ao mundo digital, a essas novas tecnologias que nós temos disponíveis e que vem que às vezes no começo a gente até tem um pouco de dificuldade, mas que com o tempo, conforme a gente vai se adaptando, elas nos auxiliam e muito. Então, assim, às vezes você precisa fazer uma lista para uma festa, uma lista que você precisa organizar diversos dados. Essa ferramenta do Excel, em específico o Excel que nós vamos trabalhar na aula de hoje, vem para nos auxiliar, vem para otimizar o nosso tempo. Eu consigo organizar, montar uma tabela, limpar as informações, filtrar, N coisas são possíveis fazer a partir desses softwares. Claro que aqui hoje em específico no Excel, mas nós temos tantos outros aplicativos, softwares que também estão disponíveis para que a gente possa fazer uso aí e trabalhar com todos os dados que a gente tenha interesse, que seja da necessidade de cada um. Na nossa aula de hoje, nós vamos ter Kahoot, então para que você já possa ir entrando, quem vai entrar pelo aplicativo, quem vai entrar pelo site, o código é 276506, então já vai acessando, porque na hora da nossa atividade você não perca tempo para que você possa ir resolver com bastante agilidade e aparecer aqui no nosso pódio da aula de hoje. Então, só para a gente retomar, lembrando que o Excel, aqui no caso o Excel que nós vamos trabalhar na aula de hoje, pode ser diferente da versão que você tem aí. Então, mas as ferramentas básicas são quase todas as mesmas. Eles são bem parecidos quando a gente trabalha com o Word, que é o editor de texto, porque a Microsoft tem um pacote, onde vem os PowerPoints, o Word, que é um editor de texto, e assim como o Excel. Então, as ferramentas são muito familiares, porque a gente às vezes já está habituado a trabalhar com algum tipo aí dos softwares oferecido pela Microsoft. Então, qualquer dúvida também que você tiver, vai encaminhando para que a gente possa ir discutindo no decorrer da aula. Vou tentar fazer pausadamente, passo a passo, bem objetivo, para que você não tenha dúvida com relação, então, a esse software e as suas ferramentas e como que a gente pode utilizá-las para otimizar e construir e resolver algumas situações. Então, espero que tenha ficado claro para você e vamos lá! Conhecendo o Excel.
Então, o Excel é um software que geralmente ele fica disponível no nosso computador, ou às vezes está na área de trabalho, ou a gente pode procurar lá nos nossos programas. Eu até vou mostrar como é o ícone para que você possa se localizar e encontrá-lo no seu computador e que você possa manuseá-lo. Hoje também é possível visualizá-lo aí tanto nos tablets, né, nos smartphones que nós temos. Então, ele é muito acessível a nós. E a nossa aula todinha vamos trabalhar utilizando o nosso Excel. Vamos conhecer melhor esse software. Vamos aprender de forma simples como utilizar essa ferramenta do Excel. O Microsoft Office Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft. Então aqui eu tenho um exemplo, um print, claro que na hora da gente fazer a construção eu vou abrir com você essa planilha. Aqui nós temos o exemplo de uma planilha, como é o formato dela. Então ela é composta, ela tem essa característica, para que você já vá se familiarizando, ou para quem tem conhecimento aí, entenda do que é que nós estamos realmente falando. Então no Excel a gente pode ter aí um conjunto de dados que pode ser organizado numa planilha do Excel, onde toda a informação de uma unidade de observação, seja uma pessoa, um objeto, né? Ou seja, as variáveis podem ser registradas numa linha e todos os dados com respeito a ela, uma determinada numa coluna. Então, quando a gente olha para o nosso Excel, geralmente o que nós vamos utilizar bastante é colocar um tipo de variável numa coluna e o outro tipo de variável numa outra coluna. Então, sempre vai ter um dado se relacionando ao outro. E a gente começa a trabalhar com essas variáveis e fazer construções, fazer análises, que é o que a gente vai ver. O ícone do Excel que nós temos aqui, olhando para o nosso quadro, é esse ícone verdinho. Então, você dá 2 cliques nele, ele já vai abrir a sua planilha do Excel, para que você comece, então, a fazer o uso dele. E quando a gente dá 2 cliques, então, ele vai abrir essa página para nós, que é o que nós vamos ver aqui agora no meu computador, para que a gente possa, então, manusear o nosso Excel. Então, eu dei 2 cliques no meu ícone e aqui eu tenho, então, uma página do Excel e essa página ela está totalmente em branco, tá? Eu não fiz nenhuma edição, não fiz nenhuma modificação. Vamos conhecer, então, essa ferramenta para quem ainda não conhece e tem alguma dúvida. Quando eu olho aqui no nosso arquivo, nós temos algumas opções, onde eu posso criar um novo, eu posso abrir um arquivo que talvez eu já tenha feito, eu posso tirar algumas informações, né, sobre proteger, compartilhar uma planilha ou não. Eu tenho opções de salvar, imprimir, eu posso compartilhar essa minha planilha, assim como exportar. Então essas são algumas ferramentas básicas de quando a gente está trabalhando e ela fica disponível aqui no meu botão, né, no meu botão arquivo. Aqui na minha página inicial é muito particular, ele é muito comum e parecido com o nosso Word, que é o nosso editor de textos, né, que a gente utiliza bastante hoje em dia. Então nós podemos ter as opções de colar, recortar, aqui eu posso trocar a fonte, posso mudar, né, no caso aqui eu posso mudar o tamanho da minha fonte, posso formatar minha tabela, mudar as cores. Aqui eu posso alinhar para a esquerda, centralizar, alinhar para a direita. Então, todas essas ferramentas de formatação que a gente pode fazer uso no nosso Excel. Esse botão inserir, ele vai ser bastante utilizado por nós hoje. Porque aqui a gente pode inserir tabela, a gente pode inserir os nossos gráficos, também tem a questão aqui de filtros, comentários, símbolos, se você pretende construir algo, né, com símbolos matemáticos. Aqui nós temos o layout da página, onde eu defino margem, se eu quero orientação paisagem, se eu quero retrato, qual é o tamanho, as características, né, que você pode escolher para determinado aí tipo de trabalho, necessidade que você precisa. Aqui nós também temos algumas fórmulas que já vem pronta, então olha, soma, média, então todas essas fórmulas vêm para que a gente possa aí fazer uso dela, dependendo aí do que a gente precisa.
alguns dados aqui, se eu quero atualizar, se eu quero texto para coluna, se eu quero fazer teste de hipótese, se eu quero fazer planilha de previsão. Aqui as nossas revisões, então às vezes a gente precisa fazer algumas revisões em algumas planilhas. Exibição, como eu quero exibir, se eu quero quebra de página nos auxilia bastante na hora da impressão, né? Às vezes a gente precisa organizar os dados para que ele seja impresso a determinada planilha. A nossa ajuda, e aqui com relação ao nosso PDF. Outra característica que eu quero chamar a atenção quando nós estamos falando com o Excel é que ele é composto por colunas A, B, C e D, que a gente pode dar nomes a essas colunas, ou por linhas, né, que estão aqui na minha horizontal. O que a gente pode observar com relação à minha coluna e à minha linha? Repare o seguinte, que quando eu clico dentro desse quadradinho, desse retângulo, perdão, verde que formou, nós temos como nome célula. O que é essa célula? Quer dizer que ela representa A1. Por que A1? Porque ela está na primeira coluna e na primeira linha. Então, nós precisamos ter conhecimento disso. Olha lá, B3. Por que B3? Coluna B, linha 3. Ele aparece aqui para nós, olha, aqui acima. Então, nós precisamos ter esse conhecimento. Eu vou dar um zoom maior, que eu acho que fica mais claro, porque a gente vai utilizar esses conceitos relacionados a esses valores das células para que a gente possa, então, aplicar nas nossas fórmulas e resolver aí algumas situações que sejam necessárias. Então, aqui são algumas ferramentas básicas que a gente precisa ter conhecimento quando nós estamos trabalhando com o nosso Excel, para que a gente possa aprofundar esses conhecimentos. Então, de início, o Excel ele é composto dessa forma, onde a gente vai ter as colunas, vai ter as linhas, e nós temos ferramentas que nos auxiliam nas construções, seja aí do que a gente precisa e necessite. Então, eu espero que tenha ficado claro para você esse início, né, de conhecimento com relação ao Excel. Tabelas no Excel. Então agora é um momento onde nós vamos aprender, e para quem já sabe ou quer relembrar, como construir uma tabela no Excel. Então nós vamos utilizar esse software, muitas vezes a gente precisa organizar alguns dados, e às vezes a gente não tem dúvidas, a gente só joga os dados, mas existem algumas coisinhas a mais que a gente pode fazer, e nós vamos ver agora. Primeiramente nós vamos acessar o nosso ícone do nosso Excel, né? E vamos abrir, ele pode estar na barra de programas do seu computador, às vezes eu gosto de deixar sempre nos meus atalhos, que facilitam bastante, porque eu faço uso do meu Excel, né? A gente vai digitar o intervalo de dados, que vai compor a nossa tabela, vamos selecionar o intervalo desses dados e vamos usar a funcionalidade inserir tabela, confirmar os dados, vamos dizer se tem cabeçalho ou não, e apertar um OK. Calma que a gente vai fazer tudo isso passo a passo no nosso Excel agora. Então, vamos lá para que a gente possa fazer essa construção. Então, olhando aqui para o meu Excel no meu computador, nós vamos, então, construir agora uma tabela. Primeiramente, eu vou jogar alguns dados aqui. Vamos imaginar que eu quero construir, eu tenho alguns dados e eu preciso organizá-los dentro de uma tabela. Então, eu tenho lá a quantidade de funcionários, né? Quem são os meus funcionários, e a quantidade de horas extras que ele fez num período, num determinado período, num mês, pode ser num mês. Aqui, eu vou ter funcionários de 1 a 10. Então, eu tenho funcionário 1, o funcionário 2. Para eu não precisar colocar todos os meus funcionários aqui, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, o que nós podemos fazer? Selecionamos o 1 e o 2. Eu preciso pelo menos colocar o 1 e o 2 para o Excel entender que eu estou em ordem crescente. E vou arrastar aqui abaixo até a minha linha 11. Olha lá, ele completa automático para mim as 10 pessoas. Diferente que se eu fizesse assim, olha, se eu coloco só o 1 e faço o arraste, ó, eu vou fazer para você entender, ele fica tudo 1, tá? Que é o que eu não quero. Então, eu vou desfazer e vou excluir aqui. Então, nós temos o funcionário 1. O funcionário 1, ele teve aí 12 horas de hora extra. O funcionário 2, ele teve 3.
O funcionário 4, ele teve 24. Só jogando valores. O funcionário 4 teve 10, o 5 teve 8, o 6 teve 14, o 7, 17, o 8, 19, o 9, 6 e o 10 teve 9. Então, aqui nós organizamos. Podia ser nome também dos funcionários, mas eu estou trabalhando com números, funcionário 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Para a gente construir a tabela, nós vamos selecionar todos esses meus dados, vou vir aqui e inserir tabela, clico em tabela, às vezes no seu Excel pode ser que essa tabela você pode localizar ele em outro lugar. Olha o que ele está aparecendo, minha tabela tem cabeçalhos, a minha tem. Se você por acaso construir uma que não tem, você só desclica aqui, tá? E dou um OK. E olha que lindo, ele montou então a minha tabela. Então, eu consegui organizar os meus dados. Além disso, vamos imaginar agora que eu quero somar o total, a quantidade dessas horas extras, né? Quanto de hora extra a gente pode ser assim que foi feito nesse mês, ou eu vou ter que pagar, depende do tipo de situação. Então, eu quero somar a quantidade de hora extra. Como que eu faço essa soma? Então, é importante aqui, sempre que eu for fazer alguma operação, nós vamos colocar igual, tá? E se eu coloco igual e eu já começo soma, olha lá, ele já vai aparecer a opção de somar para mim. Então, eu vou dar 2 cliques. Vou selecionar, olha, eu quero selecionar todo mundo. Eu quero somar todos esses meus elementos. Vou fechar o meu parênteses e vou dar um Enter. Quer dizer que eu tenho 122 horas de hora extra. Agora, cuidado na hora de realizar essa soma. Por quê? Porque se eu der um igual, fazer soma, olha lá, clicar 2 vezes. Vamos imaginar que eu pegue o 12, coloque lá então um ponto e vírgula e pegue o meu 9 e feche o meu parênteses. Olha o que vai acontecer. Ele somou somente aquelas 2 linhas, aquelas 2 células. Ele somou essa célula e essa, e não todos, tá? Agora, olha o que acontece se eu fizer o mesmo procedimento e fizer assim agora, olha. Soma, 2 pontinhos, seleciono a primeira célula. Em vez de eu colocar ponto e vírgula, eu vou colocar 2 pontos, tá? E vou selecionar o último. Vamos ver o que vai acontecer agora? Olha lá, quando eu dou 2 pontos, ele soma todo o meu intervalo. Então, quando eu coloco ponto e vírgula, ele soma somente as 2 células. Quando eu coloco 2 pontos, ele soma todo o meu intervalo. Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, puxar e selecionar todos os meus dados, tá? Então, se eu quisesse encontrar a soma, só vou desfazer aqui porque eu acabei colando todos, né? Copiei e colei todos os valores. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer essa operação para que a gente possa, então, fazer de forma correta. Existe também uma outra forma de fazer essa soma. Se eu quisesse somar a célula, aqui, essa célula B2, com a célula B3, célula B2, mais a minha célula B3. E eu dou um Enter, ele também faz a soma para mim. Então, nós temos essa outra opção também para que a gente possa realizar a soma dentro de uma tabela. Então, o que a gente pode observar aqui? Eu peguei alguns dados que eu queria organizar, eu montei uma tabela e utilizei, então, a ferramenta de soma do Excel para poder fazer o cálculo daquela quantidade de horas extras que poderia ter tido numa empresa, numa indústria, enfim, em qualquer lugar. E isso a gente pode também aplicar para que a gente possa fazer a organização de alguns dados, despesas que nós podemos ter. É muito comum a gente utilizar as tabelas para organizar as despesas mensais, né, da nossa família. Então, fica a dica aí de como construir, então, a nossa tabela. Medidas de posição e dispersão. Quando a gente está falando de medida de dispersão e de posição, nós estamos falando de média, mediana, moda, que são aquelas medidas de posição. Quando a gente está trabalhando com uma amostra, né, nós temos dados e a gente precisa identificar a posição que determinado, se é a média, se é a mediana, que determinado dado está.
E nós temos também as medidas de dispersão, onde a gente tem desvio padrão, variância, amplitude, e tem como nós calcularmos essas medidas dentro do nosso software, que vem também para otimizar. Então, só retomando o que nós temos aqui, olhando para o quadro, nós temos aí, então, lembrando, retomando essas questões, quando eu estou falando de medida de posição, média, mediana e moda, as medidas de dispersão, variância, desvio padrão, amplitude e coeficiente de variação, e como que nós podemos, então, organizar alguns dados organizar alguns dados dentro do nosso Excel e calcular algumas medidas. Para isso, nós temos um exemplo. Um educador físico anotou as alturas dos seus alunos em metros. Então, aqui nós temos as alturas, né, desses 10 alunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele quer saber a média dessas alturas, qual é a altura mediana, qual é a altura que mais aparece e qual é a variância e o desvio padrão desses dados. Importantíssimo aqui. Quando a gente olha para esses dados, os dados não estão em ordem crescente. Então, eu dou sempre a dica. Mesmo que a gente vá resolver no Excel, organize esses dados de ordem crescente. Claro que aqui a gente está com dados menores, um grupo menor, então a gente vai já digitar esses dados em ordem crescente no nosso Excel, para que a gente possa então determinar a média, a mediana, qual é o dado que mais aparece, quer dizer que eu estou querendo localizar a moda, e também a variância e o desvio padrão. Tudo isso nós vamos resolver agora lá no nosso Excel. Vamos lá. Então, aqui nós vamos primeiramente montar a nossa tabela com os nossos dados. Deixa eu voltar. Então, lembrando que a nossa tabela vai ser... Na primeira coluna, eu vou colocar, então, os alunos, tá? E na segunda coluna, nós vamos colocar as alturas desses alunos. Eu tenho 10 alunos, então eu vou enumerá-los. Então, olha, lembrando como que a gente faz, deixa eu dar um zoom maior para que vocês possam localizar. Então, eu coloco o 1 e o 2, eu vou selecionar as duas e vou puxar até o 11, porque daí ele vai numerar para mim até o 10, tá? E nós vamos colocar, então, agora as nossas alturas, só que em ordem crescente. Primeira altura menor ali que a gente tem é 1,54. Depois eu tenho 1,65, 1,70, depois 1,73, depois nós temos 1,75, novamente 1,75, mais 1,75, 1,78, 1,82 e 1,85. Então, todos os dados, né, nossas alturas, estão organizadas aqui, então, nessa tabela. Eu, como tenho alguns probleminhas uso sistemática, eu vou montar a minha tabelinha para que a gente consiga organizar melhor os nossos dados. Então, aqui tem cabeçalho, tem, bonitinho, montei a minha tabela. Lógico que eu posso mudar a cor também, formatar. Então, primeiro eu quero encontrar a média dessas minhas alturas. Como que eu faço para encontrar a média? Vou dar o igual. Cuidado que quando a gente for calcular a média, nós temos que colocar o acento no ME, tá? Então, já apareceu média. Nós temos todos os tipos de médias, desde a geométrica, harmônica, interna. Então, todas as médias estão disponíveis aqui. Mas eu quero a média aritmética normal mesmo. Então, eu vou dar 2 cliques e vou selecionar todos os meus dados. Fecho um parênteses, dou um Enter. Já calculou a minha média. Olha que prático, tá? Então, a gente podia, talvez, ter que ficar horas somando todos esses dados e dividindo aí por 10 para a gente chegar nesse valor. Se eu quero a mediana, como que nós fazemos, então, para calcular a mediana? Quando eu quero a mediana, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Igual, ó, quando a gente coloca med, já aparece aqui, olha, med, que é a nossa mediana. Então, eu dou 2 cliques, seleciono os meus valores, fecho meu parênteses e dou um Enter. Então, 1,75 é a minha mediana, é aquele termo que está bem no meio da minha amostra, tá? É bem evidente mesmo, porque como a gente está trabalhando com ordem crescente, a gente já consegue observar que ele está aqui.
A nossa moda, eu vou fazer aqui do lado para que a gente não precise arrastar o meu Excel aqui, olha, tá? Então eu vou fazendo abaixo. A moda, a gente já não consegue resolver com o nosso Excel, mas como os nossos elementos, nossos dados estão organizados em forma crescente, eu já consigo observar que o dado que mais aparece é 1,75. Então essa é a minha moda. Depois da moda, nós precisamos calcular a nossa variância, que é uma medida de dispersão. Se eu quero calcular a variância, nós vamos fazer igual... quando eu começo a colocar ali, já aparece para mim. Aparece o var.a e o var.p. Qual que é a diferença de um do outro? O ponto A quer dizer que nós estamos trabalhando com uma amostra. O ponto P é quando a gente está trabalhando com uma população. Neste caso, eu estou trabalhando com uma amostra pequena. Então, eu vou selecionar o A. 2 cliques. Vou selecionar toda a minha amostra. Parênteses e Enter. Quer dizer que a minha variância vai ser 0,00773. E ainda eu tenho que calcular o meu desvio padrão. Então, vamos colocar aqui. Padrão. Vou ensinar uma coisa também bem legal, se você já sabe, bacana. Quem não sabe, vamos lá. Tá vendo que eu digitei desvio padrão e ele ficou entre as duas colunas? Então, o que a gente pode fazer? Seleciona a minha coluna e dou 2 cliques aqui, olha que bacana. Ele auto se ajusta à minha palavra desvio padrão, tá? Então, fica a dica aí para quem não sabia. E para calcular o meu desvio padrão, nós vamos dar um igual, não esqueçam desse igual. Quando aparece desvio, olha o que já está aparecendo. Apareceu desvio médio, que não é o que eu quero, e apareceu desvio pad.a, desvipad.p. Como eu estou trabalhando com amostra, então eu vou no A. Vou selecionar todas as minhas alturas, fecho meu parênteses e dou um Enter. Então, eu já também calculei o meu desvio padrão. Então, nós utilizamos aqui as ferramentas relacionadas ao meu Excel para que a gente pudesse calcular todas essas medidas. Imagine se você tivesse que fazer manualmente com uma calculadora todas essas operações utilizando as fórmulas. Claro que tem vezes que existem, né, e são necessários esses cálculos. Mas o Excel às vezes ajuda até a questão da validação para ver se você acertou ou não uma determinada operação. Então, aqui neste exemplo, organizando os dados numa tabela, eu consegui então calcular aí todas essas medidas de dispersão e de posição. Situação problema 1. Momento da nossa aula em que nós vamos aprender a aplicar uma situação problema e resolvê-la utilizando o nosso software do Excel. Vamos lá. Então, é preciso agora fazer uma planilha com o cálculo do salário de férias de uma pessoa. Olha que interessante essa situação e muitas vezes a gente tem dúvida de como fazer esse cálculo. E se a gente tem que o salário bruto de uma pessoa é R$ 1.500? Como que a gente calcula o valor das férias dessa pessoa utilizando uma planilha do Excel? Lembrando que quando a gente está falando desse valor bruto, esse valor, geralmente quando nós somos registrados, nós temos um valor bruto e desse valor bruto são realizados alguns descontos. Descontos de INSS, de imposto de renda. Então, nós precisamos considerar esses descontos para que a gente possa calcular as férias dessa pessoa. Lembrando que quando eu estou falando de férias, quer dizer que eu vou somar o salário líquido mais 1/3 do salário bruto de uma pessoa, que é aquele salário sem desconto nenhum. E nós temos que levar em consideração aqui alguns dados que nós temos na nossa situação. Vamos lá. Neste caso aqui, eu até quero que se você for fazer, você reajuste o valor do teu imposto de renda. Aqui a gente está trabalhando com um caso fictício, considerando que o meu imposto de renda é 27,5%, mas eu acredito que esse é o teto máximo do nosso imposto. Então, para você pode escolher aí um outro valor, pode pegar teu Lerite, pode pesquisar na internet e ver qual é o valor do seu desconto de imposto de renda. E esse é o valor que nós estamos considerando para o desconto do INSS, que é 11% do teu salário lá, do valor bruto. E as férias é o quê? É o salário líquido acrescido de 1/3 do valor bruto. Lembrando, então, que o bruto é
R$ 1.500. E como então que nós podemos resolver então essa situação? Para isso, nós vamos voltar para o nosso Excel para que a gente possa montar um esqueminha e resolver então essa atividade. Olhando aqui para o meu Excel, o que nós temos aqui? Eu já montei um esqueminha e isso facilita bastante. Que se você quiser fazer de uso, de modelo também, fique à vontade. Então, o que nós temos? Eu coloquei aqui salário bruto, INSS, imposto de renda, quais são as deduções, qual é o valor líquido e quanto que ele vai pagar dessas férias. Quanto era o meu salário bruto? R$ 1.500. Quanto ele tinha de desconto do INSS? 11, então eu vou colocar o porcento. Por que a gente precisa colocar esse porcento? Porque o Excel entende que quando a gente coloca o porcento, ele vai dividir por 100. Então o Excel ele é muito inteligente. Colocou a porcentagem, ele vai fazer essa divisão por 100. Já o meu imposto de renda, nós estamos considerando aqui uma porcentagem de 27,5%. Claro que daí você pode ver qual é a sua porcentagem e fazer a adequação aqui para o nosso valor. Feito isso, nós vamos calcular então as deduções. Como que a gente faz para calcular o valor que vai ser descontado de INSS? Quando eu quero calcular 11% de 1.500, eu posso fazer a multiplicação desses valores. Eu posso fazer 1.500 vezes 11%. E eu vou chegar nesse valor. Como que eu faço essa multiplicação? Nós vamos colocar o igual. Vamos selecionar onde está o 1.500? Lá no A2. Olha, só de eu clicar em cima ele já seleciona para mim. Se eu quero multiplicar, nós vamos colocar asterisco. Vezes quem? Vezes a célula que está o 11%. Quando eu dou um Enter, ele já calcula para mim qual é o valor representativo de 11% de R$ 1.500. Então, esse então é o valor de descontado de INSS. Agora eu preciso calcular o valor do meu imposto de renda. O imposto de renda é 27,5% de 1.500. Então, nós vamos fazer igual... Quem é o valor bruto? 1.500. Vou multiplicar, então eu vou colocar asterisco, a porcentagem, que é 27,5. E vou dar um Enter. Quer dizer, então, que o valor de imposto de renda, claro que aqui está bem alto, eu acredito que para esse salário a taxa vai ser bem mais abaixo, mas pensando aqui na nossa situação, então vai ter um desconto de imposto de renda de R$ 412,50. Qual é o total dessa dedução? Que eu vou colocar aqui acima. Então, eu quero somar agora. Posso fazer de duas formas. Posso somar essa célula mais essa e dar um Enter, que vai dar 577,50. Como eu também posso fazer pela fórmula. Igual, soma, dando 2 cliques. Vou selecionar os dois dados, fecho parênteses e dou um Enter. Olha, vai dar o mesmo valor. Então, nós temos as duas opções para que a gente possa fazer esse cálculo. Então, vou apagar uma delas, tá? Vou ficar somente com uma. Então, eu já sei que o meu valor líquido vai ser o valor do salário bruto menos o total das deduções. Então, nós vamos fazer igual. Quem é o valor líquido? Perdão, o valor bruto. O A2, né, que tá ali na minha coluna A, linha 2, menos, menos as minhas deduções. Igual R$ 922,50. Quer dizer que se a gente considerar esses descontos, isso vai ser o valor líquido, então, desse salário. Mas o nosso problema pede o quê? Pede as férias. E o que é as férias? As férias vai ser o valor líquido mais 1/3 do valor bruto. Então, nós vamos colocar lá igual ao quê? Ao valor líquido mais... É como se eu pegasse esse valor bruto e dividisse por 3, que eu quero 1/3 somente dele. Dando igual, quer dizer então que as férias dessa pessoa, considerando esses descontos, vai dar um valor de R$ 1.422,50. Esse tipo de formatinho, se você quiser fazer uso,
a gente pode utilizar no nosso dia a dia para fazer as deduções do nosso salário. A gente pode criar abas aqui abaixo para cada mês do ano, para que a gente possa fazer uma organização financeira de quanto entra, de quanto sai. Então, o nosso software, ele vem para fazer esse tipo de auxílio, para facilitar a nossa vida, né? No começo, às vezes, a gente pode ter até um pouquinho mais de dificuldade, porque é tudo novo, é algo novo. Mas depois que a gente pega o jeito, as coisas acabam ficando mais fáceis e mais práticas. Então, eu espero que tenha ficado claro para você a organização desse tipo de cálculo. E agora nós temos um Kahoot, momento da aula onde eu quero que você participe, que você mande as suas contribuições, quero ver o seu nome, do seu polo aqui. Gente, vamos colocar o nome correto, vamos parar com as brincadeiras, né? Eu quero aí que você mande o seu nome correto, é o nome do seu polo que está aparecendo aqui e que você participe, coloque em prática o que nós estamos vendo aqui na nossa aula de hoje. Então vamos lá para o nosso Kahoot. Então, aqui está o código novamente, para quem ainda não entrou, 276-506, momento de participar da nossa aula, de colocar em prática o que nós vimos, hora de abrir o Excel para ser rápido nesse cálculo e depois a gente volta então para resolver. Vamos lá, vamos começar. Muito legal, tô vendo que tem polo aí de Santa Luzia, Caçador, vamos participar. Tem mais gente entrando, muito bacana. Qual o valor aproximado da média e do desvio padrão dos pesos da amostra dos animais desse zoológico? Então, nós temos uma amostra de animais com relação aos seus pesos e eu quero a média e o desvio padrão. Pensem rápido que daqui a pouco eu volto com a resolução. Nove pessoas aí que acertaram. Vamos ver como é que vai ficar o pódio na nossa aula de hoje.
onde nós temos aí, olha aí o Gustavo, muito legal em primeiro lugar, um eu aí, parabéns para esse eu que também apareceu no nosso pódio, e esse ele aí, né, que também está participando. Muito bacana quando vocês participam do nosso Kahoot e colocam em prática aquilo que nós estamos vendo. E agora, então, nós vamos lá para o nosso Excel para que a gente possa resolver essa atividade. Vamos lá. Então, o que a gente tem que pensar aqui, né, quando a gente está olhando para o nosso Excel? Então, aqui eu já tenho os meus dados que estão organizados, tá? Dos animais, aquela tabelinha que nós tínhamos. E se eu quero calcular a média, então eu vou colocar lá, deixa eu dar um zoom para ficar maior, para que você possa localizar. Então, eu vou dar um igual, lembrando que o média eu tenho que colocar o acento. 2 cliques, seleciono todos os dados, fecho parênteses. Então, a minha média vai ser aí um valor aproximado a 167. Já o meu desvio padrão, igual desvio, ó, já vai aparecer como eu estou trabalhando com uma amostra, então eu vou pegar o desvio padrão de amostra, seleciono todos os meus dados, fecho meu parênteses, dou um enter, então aproximadamente 91 vai ser então o meu desvio padrão. Então a gente pode observar aqui que utilizando a ferramenta do Excel a gente consegue fazer esse cálculo com maior rapidez. Gráficos. Nós vamos entender como construir os gráficos no Excel. E ele facilita muito, a gente simplesmente digita os nossos dados e a gente consegue, então, construir os tipos de gráficos que a gente precisa de acordo com cada necessidade. Então, olhando aqui, só retomando alguns tipos de gráficos que nós temos, o gráfico de coluna, gráfico de barra, de dispersão, de linha, de setor. Então, todos esses gráficos são possíveis construí-los no nosso Excel, que é o que nós vamos fazer agora, vindo aqui para o meu Excel, para que a gente possa fazer, então, a sua construção. Se eu quero construir um gráfico, primeiramente eu preciso ter alguns dados, alguns valores para essa construção. Então, aqui eu vou trabalhar com uma tabela agora onde eu tenho a altura e a quantidade de pessoas que tem aquela altura de uma determinada amostra qualquer. Então, eu vou considerar aqui 110 centímetros. Qual é a quantidade de pessoas que tem 110 centímetros? Vamos colocar 15. Uma altura de 170 centímetros, né, que é 1,70 m. Quantas pessoas têm 1,70 m nessa minha amostra? 30. 174 centímetros, que é 1,74 m, né? Então, nós temos 25 pessoas que têm essa amostra, que tem essa altura. E 180, que é 1,80 m, nós vamos ter aí 22 pessoas. Feito isso, eu vou montar uma tabela, porque eu gosto, eu acho que fica bem organizado. Então, venho aqui para minha tabela. Vou colocar cabeçalho, porque tem cabeçalho na minha tabela. E vou construí-la. Vou dar mais um zoomzinho aqui, que fica mais fácil. Feito isso, organizados os meus dados, o que a gente pode construir aqui agora? Nós podemos construir diversos tipos de gráficos. Então, eu vou selecionar todos os meus dados, venho aqui na minha ferramenta inserir, e aqui nós temos até, no meu caso, na minha versão do Excel, ele até traz esses gráficos recomendados. Mas você também pode circular por aqui e encontrar o gráfico que você precisa. Às vezes a gente precisa de um determinado tipo de gráfico, tá? Então vamos ver os recomendados que ele está mostrando para mim. Olha, aqui eu posso traçar um gráfico de dispersão. Como que esses gráficos estão se comportando, né, com relação à minha dispersão. E a gente pode fazer análise. Eu posso também, vamos lá, selecionar de novo esses dados. Venho aqui em inserir. Eu vou vir de novo em gráficos recomendados. Eu vou vir fazer um gráfico de pizza, né, que é o nosso gráfico de setores. Quando eu dou um OK, então eu tenho aqui a quantidade de pessoas. Eu posso mudar o título, olha, eu posso editar, né, que eu posso colocar organização, quantidade. Você pode colocar o dado que você quiser. A gente consegue também adicionar rótulos de dados. Quando eu adiciono, olha como é que eu adicionei. Eu selecionei, né, os meus setores, vim com direito e vim e adicionei rótulos, tá? Agora já está como formatar, porque eu já tinha adicionado. Então, o que a gente pode observar aqui? Então, a quantidade, olha, de pessoas que têm 110 centímetros de altura. Então, ele está
representando essa fatia do meu gráfico de setor. Além do gráfico de setor, eu excluí, tá? Só selecionei e deletei. Selecionando tudo, eu venho aqui em inserir, nós podemos também construir um gráfico de barras, de coluna. Então, olha que legal, todos esses tipos de gráficos, então com relação à altura, com relação à quantidade de pessoas, então a gente pode escolher qual é o tipo que você precisa para determinada necessidade. E olha que bacana, ele já vem pronto, prático, você pode mudar a cor, você pode trabalhar com relação com um com o outro, né? Quando a gente está trabalhando com coluna. Aqui nós temos os gráficos de linha, né? Que são bem utilizados, olha. Esse gráfico de linha, ele mostra então aqui o azul com relação às alturas, aqui o laranja com relação à quantidade de pessoas. Então, todos esses tipos de análise a gente pode fazer. Posso clicar aqui, né? Posso vir em design, posso formatar, onde eu mudo a cor, né, vou mudando as cores. Então, todas essas ferramentas estão disponíveis no nosso Excel para que a gente possa fazer uso delas. Um bem utilizado na estatística é o gráfico de dispersão, né? Geralmente o gráfico de dispersão ele está aqui, olha. Então, se eu clicar, ele já vai dar para mim qual é o gráfico de dispersão. Então, a gente já começa a entender como esses dados estão se comportando. Se eles têm uma correlação, se eles não têm. Claro que depois a gente pode também identificar qual é a equação da reta, qual é a reta que esses dados podem se aproximar, se eles têm uma relação ou não. Mas aqui o objetivo é somente mostrar os tipos de gráficos disponíveis que nós temos e que a gente pode trabalhar e utilizar. Esse gráfico também é bem interessante quando a gente quer fazer alguns tipos de análise, tá? Então, todas essas ferramentas estão disponíveis quando a gente está querendo trabalhar com os tipos de gráficos. E claro, né? Quantas vezes eu lembro de quando eu estudava que às vezes nós não tínhamos esses softwares de auxílio para elaboração e construção do gráfico, a gente ficava lá com régua, caneta, tentando elaborar, né, traçar esses gráficos, esboçá-los, e hoje nós temos tantos softwares que vêm para nos auxiliar aí nessas construções. E claro, aqui em específico na nossa aula, no Excel. Modelos de regressão. Nós vamos utilizar agora o software do Excel para que a gente possa calcular esses modelos de regressão. Nós sabemos que quando a gente está trabalhando com esse tipo de ferramenta, as fórmulas manualmente elas são bem extensas, nós trabalhamos com somatórios aí que são bem trabalhosos, que dificultam um pouco esse cálculo e que dentro do nosso Excel a gente consegue então calcular aí com facilidade, com agilidade, esses coeficientes que determinam a nossa reta de regressão e como a gente pode analisar e como esses dados se comportam com relação a ela. Mas antes vamos entender e retomar a questão da regressão linear. Vamos lá. Quando eu estou falando de regressão linear, o que nós temos que levar em consideração, né? Nós temos que determinar o quê? Os parâmetros de uma regressão linear. Então, lembrando que a regressão linear é determinada por uma reta y igual a b mais a x. O que é o nosso b? O b é o nosso coeficiente linear da reta. O que é esse coeficiente linear da reta? Vamos colocar aqui, vamos esboçar um plano cartesiano x e y e vamos imaginar que nós temos uma reta crescente. Onde essa reta crescente corta o meu eixo y, ou seja, intercepta o meu eixo y, é o meu coeficiente linear b. Então, eu quero que você anote isso. Interseção e intercepção do eixo, nós vamos lembrar do coeficiente linear b, tá? Outro coeficiente é o angular da reta, que é o a. O que esse coeficiente a determina? O coeficiente A, ele vai determinar a inclinação da minha reta. Então, lembre, se eu estou falando do coeficiente A, quer dizer que eu estou falando da inclinação da minha reta, tá? Então, B é intercepção, guardem isso, e o coeficiente angular é inclinação, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero que você não esqueça mais, que é um macetinho para que a gente possa fazer o cálculo lá no Excel.
E temos também o coeficiente de determinação, que geralmente nós podemos transformá-lo em porcentagem, que vai mostrar para nós como esses dados estão aproximados com relação à porcentagem. Alguns comandos para que a gente possa fazer o cálculo desses coeficientes, para que depois a gente possa, então, encontrar a nossa equação aí da reta, que vai ser essa reta linear. O cálculo do coeficiente B, lembre que eu falei, o coeficiente B é aquele linear, é aquele que intercepta o eixo. Então, o comando vai ser igual intercepção. O coeficiente A é aquele que determina a inclinação da minha reta. Então, o comando vai ser igual inclinação. E o coeficiente de determinação, que é o meu R ao quadrado, vai ser igual a R quad. Então, esses são comandos que nós vamos ter que trabalhar para a construção desses coeficientes no Excel. E também a gente pode determinar a equação e o R ao quadrado, que é esse coeficiente de determinação, em um dos tipos de gráfico de dispersão. Então, a gente pode traçar o gráfico de dispersão, determinar a equação e determinar o R ao quadrado a partir dessa ferramenta, adicionar linha de tendência. Então, agora, nós vamos lá para o nosso Excel, para que a gente possa fazer, então, o cálculo dessa reta de regressão. Primeiro de tudo, né, nós temos que colocar dados, nós precisamos montar algumas relações. Aqui, no caso, eu vou colocar dados de idade de pessoas com relação às suas alturas, tá? Então, aqui eu tenho uma pessoa de 10 anos e essa pessoa de 10 anos tem 110 centímetros, ou seja, 1,10 m, né? Uma pessoa de 14, ela tem 170 centímetros. Uma pessoa de 17, 174. E uma pessoa de 20, 180. Opa, deixa eu arrumar aqui. Feito isso, vou montar a minha tabelinha, porque eu gosto das coisas bem bonitinhas. Então, eu venho aqui em tabela, com o cabeçalho, lindo, maravilhoso, a minha tabela está aqui. Agora, eu vou calcular o meu coeficiente B. Lembre-se, o meu coeficiente B é aquele coeficiente que intercepta o eixo. Então, é igual, olha lá, quando eu começo a digitar, já aparece para mim, intercepção. Quando eu dou 2 cliques, ele pede para eu selecionar, olha aqui, as variáveis de Y. Então, eu vou selecionar todas as minhas variáveis de Y. Ponto e vírgula, todas as minhas variáveis de X. O comando mostra para nós o que nós temos que fazer. Fecho parênteses, Enter. Olha que lindo, já calculamos o nosso coeficiente B. O coeficiente A é aquele que determina a inclinação. Então, o comando vai ser inclinação. Vou selecionar aqui os meus elementos de Y, ponto e vírgula, os meus elementos de X. Fecho parênteses e dou um Enter. Já determinei o meu coeficiente, então, A, que é o coeficiente angular. Agora eu vou determinar esse meu coeficiente de determinação. Quando eu quero calcular o meu coeficiente de determinação, eu vou colocar o R quad. Olha, já apareceu a minha fórmula. Vou selecionar os elementos de Y, vírgula, e os elementos de X. E vou fechar o meu parênteses e vou dar um igual. Então, eu já encontrei o meu R. Quando eu multiplico por 100, eu já sei que 78% desses dados tem correlação. Então, a gente tem aí dados não tão bons, mas também não são tão ruins. O meu coeficiente B e o meu coeficiente A. Que substituindo, eu posso determinar a minha equação da minha reta, considerando esses pontos. Uma outra forma de encontrar, que é a hora da gente construir o nosso gráfico, eu vou selecionar os meus dados, venho aqui em inserir e vou construir o meu gráfico de dispersão. Olha como que os meus dados estão se comportando nesse gráfico. Uma coisa que eu posso fazer aqui é mudar o meu título. Opa! Posso editar o título do meu gráfico, né? Você pode colocar o nome que você tiver que colocar. Eu só vou arrastar a caixa um pouquinho para cá, porque a gente vai calcular aqui a equação da reta e os nossos coeficientes. Quando eu seleciono qualquer um dos pontos, tá? Pode selecionar qualquer um. Venho com o direito, tá? Venho com o meu direito. E venho aqui adicionar linha de tendência. O que a gente pode perceber? Já traçou a minha reta, olha lá que bacana, a minha reta, como que os pontos estão se comportando em volta da minha reta.
E aqui nós estamos trabalhando com linear, porque nós estamos trabalhando regressão linear. Mas dependendo dos pontos, você pode utilizar outras opções de tendência, exponencial, logarítmica, aquela que ajustar melhor aos dados que você estiver trabalhando. Além disso, descendo aqui mais abaixo, nós temos exibir a equação no gráfico e exibir o valor do r ao quadrado, que é o meu coeficiente de determinação. Então, ele determina tudo isso para mim, utilizando simplesmente esses dados. E olha que bacana, quando a gente olha os dados que ele calculou aqui, olha, quem acompanha o meu x é o coeficiente A. Quem é o meu coeficiente B aqui? Olha, ele está aproximado, tá vendo? Ele aproximou, mas os valores estão praticamente iguais. E o meu coeficiente de determinação também ele calcula que também está trabalhando aí a parte aproximada. Então, a gente pode utilizar tanto dessa forma quanto da outra para que a gente possa identificar, então, qual é esse coeficiente de determinação com relação a um grupo de dados e como a gente pode calcular pelo Excel. Se a gente fosse fazer manualmente os cálculos a partir desses dados, nós iríamos ficar horas e mais horas calculando somatórios, aplicando em fórmulas, para que a gente talvez chegasse nesses resultados e às vezes a gente acaba até se perdendo no meio do caminho. Então, se você precisa fazer manualmente, faça e depois fica a dica aí de validar então no Excel, que vem aí, que é uma ferramenta que otimiza o nosso tempo e nos ajuda nesse tipo de resolução. Situação problema 2. Temos uma situação agora onde nós vamos utilizar alguns dados e resolvê-los no nosso Excel. Vamos lá. Um pesquisador realizou um levantamento, pois estava interessado em saber se há correlação entre o número de faltas e a nota final de uma turma. Os dados estão apresentados na tabela a seguir. Então, nós temos uma tabela aqui com a quantidade de faltas que nós temos nessa turma, e na segunda coluna nós temos a nota final de cada aluno considerando essas faltas. E a pergunta é, existe correlação entre a nota final e o número de faltas? Então, como que a gente pode identificar esse tipo de correlação? Primeiro, nós precisamos identificar qual é o coeficiente, como esses dados se comportam, se eles estão dispersos entre si ou não. Tudo isso o nosso Excel pode nos auxiliar. Por quê? Eu jogo os meus dados, calculo os meus coeficientes, encontro a minha equação da reta, encontro a minha equação e identifico como esses pontos estão se comportando e a gente já pode dizer se existe correlação ou não nessa amostra em específico. Então, vamos lá para o nosso Excel para que a gente possa resolver. Aqui nós temos, então, já de início eu já comecei uma tabela, né, uma tabelinha, onde nós vamos terminar de completar com a quantidade de faltas e a nota final. Então, aqui, vamos lá, completando com os dados que nós tínhamos na nossa situação. Nós temos o seguinte, que quando o aluno teve 8 faltas, um determinado aluno, ele teve nota 78. Um aluno que teve 2 faltas, ele teve nota 92. 5 faltas, 90. Depois nós temos 12 faltas, 58. 15 faltas, 43. 9 faltas, 74. E por fim, o aluno que teve 6 tirou uma nota 81. E aí, a nossa tabelinha já está montada, bem bonitinha, e nós precisamos, então, identificar se existe correlação nessas notas ou não. Primeiro, nós vamos calcular o nosso coeficiente A. Eu vou dar um zoom para que você consiga enxergar melhor. Então, o nosso coeficiente A, lembre-se, o coeficiente A é aquele coeficiente da nossa inclinação. Então, eu vou dar igual, já apareceu a palavrinha inclinação. 2 cliques, seleciono todos os meus dados, tá? Então, a gente vai pegar primeiro os dados do Y, olha lá, ponto e vírgula, os dados do meu X, ele tem uma ordem, tá? Cuidado, a gente não pode pegar um e depois o outro. A gente tem que ir primeiro pelos dados que são representados pela variável Y e depois pelo X. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, nós temos um coeficiente negativo, que é menos 3,92413.
Para achar o meu coeficiente B, o coeficiente B é aquele que intercepta o eixo. Então, eu vou dar um igual, olha lá, já apareceu intercepção. Então, eu vou dar 2 cliques, vou selecionar os dados da minha variável y, ponto e vírgula, dados da minha variável x. Fecho parênteses, dou um igual. Então, esse é o meu coeficiente B, 105,6679. Além disso, nós temos que calcular o nosso coeficiente de determinação. Como calcular o nosso coeficiente de determinação? Igual R quad. Olha lá, já apareceu. 2 cliques, pego as minhas variáveis do y, ponto e vírgula, variáveis do x, fecho parênteses e dou um enter. E agora nós podemos também, além de calcular esses coeficientes e montar, olha, o que a gente pode observar aqui? Que se eu multiplicar por 100 o meu coeficiente de determinação, 95%, quer dizer que os nossos dados têm um bom comportamento, né? A correlação deles tem 95% aí de existência, então nós temos uns dados bons. Mas, para isso, a gente vai ver como é que ele se comporta no gráfico. Selecionei todos os meus dados, vamos lá. Inserir, venho aqui nesses gráficos porque eu quero de dispersão. Olha que bonito esses dados. Eu gosto tanto da estatística, descendo um pouquinho. Vou arrastar ele aqui no meio para a gente orientar e entender como que ficou esse gráfico. Deixa eu arrastar esse título para cá. Quando eu clico em cima de um dos meus dados, venho com o direito, adiciono linha de tendência, linear, porque a gente está trabalhando com regressão linear. Aqui abaixo eu exibo a equação e exibo o valor de R. Os dados estão aqui, deixa eu subi-los. Olha aqui que a gente consegue observar que os mesmos valores que nós encontramos aqui são os valores que estão aqui abaixo, só que aproximados. E o que a gente pode observar com relação aos dados? Eles estão muito próximos da minha reta. Olha, a reta é essa aqui que está pontilhada, tá? Que é essa minha linha de tendência. Então, a gente pode observar, por isso que esse valor aqui deu um valor bom. 95% é um valor muito bom, porque os nossos dados têm sim uma boa correlação. Então, a pergunta do professor ali, o pesquisador que realizou esse levantamento, era se existe correlação entre essa nota e o número de faltas. Então, a partir da análise desses dados, a gente consegue observar que existe sim uma correlação. Pode ser que em outros dados não, mas nessa amostra existe. E a gente pode, professora, sempre eu tenho que calcular esses coeficientes aqui para depois? Não. Como a gente pode observar, quando eu traço o meu gráfico de dispersão, automaticamente eu clico em um dos meus dados, vou com o direito, vou lá em adicionar linha de tendência, eu já tenho a opção de trazer então essa equação e o coeficiente de determinação. Então, aqui neste caso, nós utilizamos a ferramenta do Excel para que a gente pudesse identificar se existe uma correlação existente entre, então, o número de faltas e a nota final desses alunos. Professora, isso quer dizer que sempre vai acontecer? Não, isso quer dizer que nessa amostra em específico houve uma correlação boa, mas nem sempre isso pode acontecer. Distribuição normal de probabilidade. Então, agora é uma hora onde nós vamos aplicar a parte de distribuição normal, lembrando que a gente já viu em outras, na nossa disciplina, no decorrer da nossa disciplina, a distribuição de Poisson, a distribuição binomial, mas aqui em específico considerando a nossa distribuição normal, que é aquela distribuição que a gente tem a curva gaussiana, que é aquela curva em formato de sino, onde nós encontramos um valor de z e a partir daquele valor de z, que varia, né, que vai até 1, nós olhamos na nossa tabela z-score e identificamos qual é a probabilidade daquilo acontecer. E isso a gente também pode resolver aqui no nosso Excel. Então vamos conhecer esses comandos. Para se obter a probabilidade sobre a curva normal no Microsoft Excel, nós podemos usar 4 funções, que é o que nós vamos fazer agora nesse momento. A função, essa primeira função, padronizar, ela vai fazer o quê? Ela vai padronizar o valor de x, que é o valor da normal, né, para um valor de z.
E a partir desse Z, a gente vai poder encontrar a sua probabilidade. Lembrando que quando a gente trabalhava para encontrar esse valor de Z, ele vai ser igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, como que nós podemos utilizar essa função padronizar para que a gente possa, então, calcular a probabilidade? Primeiro, nós vamos fazer o quê? O próprio nome diz padronizar. Vai padronizar o valor de x para z. Como? Então, vamos para o nosso Excel para que a gente possa fazer. Olhando aqui no Excel, nós já temos alguns valores que eu já trouxe, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Qual que é a probabilidade? Vamos imaginar que você tem uma urna com bolas enumeradas de 1 a 81. Pode ter bolas repetidas ou não, só que eu tenho já que o máximo que pode sair é 81. Eu já tenho que a média, quando eu somo todos esses números e divido pela quantidade que tem lá dentro, a média é de 75. E eu já tenho o meu desvio padrão, que é 6. Então, esses valores eu já estou trazendo. Primeira pergunta. Como que eu faço para identificar qual é a probabilidade do valor ser menor que 81? Então, eu já tenho aqui que o meu x é 81, que a minha média é 75 e que o meu desvio é 6. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso padronizar esse meu valor de x e quando eu faço essa padronização eu encontro o valor de z. Então, a própria função já me mostra que eu quero padronizar. Então, eu vou dar um igual, tá? Olha lá, quando eu começo a digitar padronizar, já aparece a primeira função ali para nós. Então, eu vou dar 2 cliques. O que ele pede? Eu vou dar um zoom. Eu acho que eu não consigo dar mais zoom. Não, eu não consigo. Mas aqui, olha, ele mostra quais são os meus comandos. Primeiro, eu tenho que clicar no X. Então, eu vou clicar lá onde eu tenho o valor do meu X. Ponto e vírgula. Depois, ele quer o valor da minha média. Então, eu vou clicar aqui na célula onde tem a minha média. Ponto e vírgula. E depois, o valor do meu desvio padrão. Fecho parênteses e dou um Enter. Quer dizer que o valor do meu Z é 1. Então, essa é a nossa primeira função que nós temos aí quando nós estamos trabalhando com a questão aí da distribuição normal de probabilidade. Voltando para o quadro, olha o que nós temos na nossa segunda função. Já encontramos, então, o valor de Z a partir da função padronizar. Agora, nós temos essa função que é dist norm p.n. O que essa distribuição faz? Ela faz o cálculo da área, ou melhor, da probabilidade correspondente a um valor menor ou igual a um dado valor do quê? De Z. Então, a partir daquele valor que eu encontrei em Z, eu vou encontrar a probabilidade. Cuidado, porque nós temos dois tipos aqui nesse caso e vai aparecer. Neste caso, nós vamos trabalhar com esse P.N, que é a minha distribuição normal padrão. Ou seja, eu vou utilizar os valores de Z para encontrar essa minha probabilidade. Então, voltando para o meu Excel, o que eu tenho aqui? Então, eu já encontrei o meu valor de Z. A partir desse valor de Z, eu vou encontrar essa minha probabilidade. Então, qual é o comando que nós temos que trabalhar? Então, eu vou colocar lá, igual, dist, de distribuição, ponto, quando eu começo a digitar normal, né, que vai para normal, ele aparece ponto .n e p.n. Como a gente está trabalhando com a variável z, com o valor de z, nós vamos pegar esse p.n. Quando eu pego o p.n, olha o que ele pede. Ele pede o valor de z. Por isso que nós estamos trabalhando com esse tipo de distribuição. Quem é o meu valor de z? Nós acabamos de encontrar. Ponto, vírgula. Ele vai aparecer um cumulativo. E esse cumulativo diz para mim se eu quero verdadeiro ou se eu quero falso. A gente vai escolher o verdadeiro. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma distribuição cumulativa. Falso seria quando a gente fosse trabalhar com densidade de probabilidade, que não é o caso do nosso exemplo. Vou dar um parênteses e Enter. Então, eu encontrei que a probabilidade é 0,841345. Multiplicando por 100, 84% de probabilidade de acontecer esse evento, tá? Continuando, voltando para o quadro, nós temos uma outra função. A terceira função com relação a essa distribuição normal é essa função aqui, ó, inv norm p.n.
O que essa função faz? Ela vai fazer o inverso da função anterior. Ou seja, ela vai na probabilidade e da probabilidade ela calcula o valor de z. Então, voltando aqui para o nosso Excel, como que nós podemos fazer isso? Ela vai partir do valor que eu tenho na probabilidade para chegar nesse valor z. Então, eu tenho que sair daqui e chegar em 1. Como? Então, nós vamos colocar lá. Nós temos aqui um comando igual, né? Aí a gente vai colocar inv de inversa, ponto norm. Cuidado que a gente está trabalhando ainda com os valores de z. Se eu estou considerando os valores de c, eu tenho que utilizar o p.n, tá? Aí ele vai pedir o quê? Só o valor da probabilidade, o valor que nós acabamos de encontrar. Fecho parênteses e dou um Enter. Olha que bacana, o mesmo valor que eu tinha encontrado aqui, eu encontrei aqui, porque eu fiz o processo inverso. E por fim, nós temos a última função, que nós estamos voltando aqui para o quadro, onde nós temos essa função da dist.norm.n, que é diferente dessa de p.n. Por quê? Porque nessa aqui a gente vai calcular, então, a probabilidade utilizando os valores de x da média do desvio e não mais a de z. Então, voltando para o Excel, para a gente calcular essa probabilidade aqui, então, o comando dela vai ser igual dist.norm. Antes a gente tinha trabalhado com essa p.n, porque a gente utilizou os dados de z. Agora eu não quero mais os dados de z, então eu vou trabalhar somente com n. Quando eu peço somente o n, olha o que ele pede. O valor de x, vamos selecionar, ponto e vírgula. A média, vamos selecionar ponto e vírgula. O desvio padrão, ponto e vírgula. E o valor cumulativo, que tem que ser verdadeiro. Fecha o parênteses e dá um Enter. Olha, as probabilidades, elas são iguais. E existem outros dois tipos de funções para que a gente possa calcular. Essa utilizando z e essa não utilizando z. Então, olha que bacana. A partir, então, das ferramentas utilizadas no Excel, a gente pode, então, calcular a distribuição normal da probabilidade, que eram cálculos um pouco mais extensos e que a gente tem atalhos que a gente pode fazer uso no nosso Excel. Atividade. Já estamos chegando quase no final da nossa aula, agora eu quero ver você colocar em prática aquilo que nós vimos, resolvendo essa atividade aí no seu Excel. Vamos lá. Imagine que você está fazendo um levantamento de preços. Aqui no caso nós temos preços de geladeiras em 7 lojas distintas. Então nós temos aí loja 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses são os preços das geladeiras. E aqui nós temos os preços dos liquidificadores nessas mesmas lojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí eu te pergunto, qual dos produtos tem uma maior variabilidade de preços? Olhando para a geladeira e para o liquidificador, quais deles os preços estão variando mais? Pense, monte um gráfico no Excel que a gente já volta para discutir essa atividade.
Bom, então voltando, nós vamos fazer uma análise e vamos estudar esses dados com relação aos valores das geladeiras e dos liquidificadores e ver aí qual é que tem maior variação de preço. Vamos lá para o nosso Excel para que a gente possa entender esses dados. Então, olhando aqui no nosso Excel, eu já montei duas tabelinhas, tá? Uma tabelinha com os preços das geladeiras e uma tabelinha com os preços dos liquidificadores. Eu vou dar um zoom aqui. Eu chamei geladeira 1, 2, 3, né? Dei números para as geladeiras, assim como os liquidificadores. E para que eu possa entender como esses pontos, esses valores estão se relacionando, eu vou selecionar todos eles e vou inserir um gráfico de dispersão. Então, criando o meu gráfico de dispersão aqui, só vou diminuir o tamanho, para que a gente consiga trabalhar também com o outro. Deixa eu diminuir esse título. Feito isso, olha como que os pontos estão se comportando aqui com os valores da geladeira. Mas antes, vamos clicar com o direito, vamos adicionar uma linha de tendência, considerando linear, né? Então, exibir a equação. Vamos fechar. Então, aqui eu já identifiquei, olha como os valores estão bem baixos. Se eu multiplicar esse coeficiente meu de determinação por 100, vai dar praticamente 1% de correlação, né? A gente vê que os dados estão bem dispersos mesmo. Mas vamos ver como é que estão os valores agora com relação ao liquidificador. Vamos selecionar todos os dados, inserir, gráfico de dispersão. Só vou diminuir o meu gráfico, vou colocá-lo aqui do ladinho. Vou tirar aqui também essa palavra para deixar menor, para que a gente consiga colocar a nossa equação. Olha que interessante que estão esses dados. Vamos adicionar a linha para a gente ver como é que vai ficar. Opa! Adicionar linha. Já está linear. Exibir equação. Deixa eu só subir esse aqui acima. O que a gente pode observar aqui, né? Eu, particularmente, os dois têm um coeficiente de determinação que não são muito válidos, que os valores são bem baixos, mas eu consigo observar que os valores da geladeira, eles estão bem mais dispersos, eles estão variando bem mais que os valores, então, dos liquidificadores. Então, a partir da construção desse gráfico, a gente consegue observar que os dois não têm muita relação, os valores, né, um com os outros. Mas olhando ali para os valores da geladeira, é possível observar que os valores estão mais dispersos, os valores são mais diferentes uns dos outros. Então, existe uma variabilidade maior com relação aos preços das geladeiras. Recapitulando, estamos chegando no final da nossa aula, junto com o final da nossa disciplina, onde nós passamos aí por diversas ferramentas estatísticas, trabalhando aí desde a parte das medidas de tendências de posição, de distribuição, enfim, todos esses conteúdos que compôs a nossa disciplina, hoje chegando na nossa quarta teleaula e entendendo como nós podemos utilizar o nosso software do Excel para calcular aí essas ferramentas, né, esses conteúdos estatísticos. Então, para que a gente possa recapitular aqui, olhando para o nosso slide, nós trabalhamos na nossa aula os tipos, né, como montar uma tabela, como organizar dados, né, desde quais são as ferramentas compostas dentro de um Excel, como que a gente pode trabalhar com essas ferramentas, organizando aí tabelas, como realizar operações dentro do Excel, desde a soma, da subtração, da multiplicação, da divisão, todas essas operações matemáticas foram discutidas e apresentadas dentro do Excel. As medidas de posição e de dispersão, então desde mediana, média, moda, desvio padrão, né? Então, todas as variâncias, né? Nós conseguimos realizar os cálculos dentro do nosso Excel. Os tipos de gráficos existentes, então se eu organizar alguns dados, como que eu posso criar gráficos a partir desses dados, né? Então, mostrando essa facilidade com relação a esse recurso. A parte do modelos de regressão, onde nós temos que calcular os nossos coeficientes A e B, determinar a nossa reta de regressão, ver como os pontos, os dados se comportam com relação a essa reta de regressão. Importantíssimo, o Excel traz isso de forma bem objetiva e clara e com rapidez, né, sabendo que o cálculo leva um determinado tempo.
E por fim, a questão da distribuição de probabilidade, de como a gente pode utilizar a probabilidade, calcular a probabilidade de algo acontecer a partir de média, de desvio padrão, né, desses dados que envolvem uma amostra e a gente pode utilizar a partir, resolvendo a partir de fórmulas disponíveis dentro do nosso Excel, ou seja, comandos, né, que nós temos aí disponíveis. Então, todos esses conteúdos nós vimos na nossa aula de hoje, fazendo passo a passo, como montar, trazendo algumas informações, alguns comandos que são essenciais para que a gente possa desenvolver cada uma das tarefas. Bom, chegando ao fim, eu espero que você faça as atividades, estude, realize nossas atividades no nosso portal. Desejo muita sorte na avaliação, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica e agradeço imensamente a participação de cada um aqui no decorrer da nossa disciplina. Um grande abraço e até a próxima!